Está começando mais uma live de geografia do dia 18/8 e hoje vamos pegar o livro de vocês, vamos estudar em cima do livro, mas eu achei interessante também fazer um textozinho de apoio, então eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela, que eu vou falar sobre a atmosfera, e aqui o livro de vocês eu estou vendo que pegou bem superficial. Então, eu fiz um textozinho que eu vou estar lendo aqui com vocês e vou estar explicando tudo direitinho. Esse texto, eu vou subir ele depois, eu vou tentar subir ele depois lá para o Google Class, em forma de PDF, para cada um de vocês ter acesso. E também hoje eu vou passar para vocês uns exercíciozinhos, estão bem fáceis. Tá? No final da aula, vou passar o exercício, vou tentar também subir lá no Google Class, em forma de PDF. Eu gostaria de saber com vocês se todo mundo aí tem acesso, por exemplo, a computador, se eu mandar alguma coisa no e-mail para vocês acessarem durante a aula. Tem como? É porque meu computador ele não está num estado tão bom como também meu pai está usando. Quer dizer, agora? Não agora. Porque eu estava pensando na possibilidade de talvez passar o teste para vocês assim, minutos antes da aula começar. Eu mandar para o e-mail do responsável de vocês abrirem aí e durante a aula fazer o teste e poder me enviar antes da aula acabar. E por isso que eu gostaria de saber se todos vocês terem acesso a um computador e tal. Eu tenho, tio. Computador da de casa que é bom. Uhum. Eu tenho, tio. Uhum. Porque aí, assim, não seria necessário a impressão. Entende? Mas eu vou ver mais para frente, eu estou pensando em dar um teste mais para frente, meio que para poder avaliar como que está indo o desenvolvimento de vocês, para poder na prova, na revisão, pegar mais pesado em alguns pontos e em outros, assim, ser mais tranquilo, entende? Se eu vejo que vocês estão com dificuldade em determinado assunto, aí na revisão eu bato naquela tecla. Mas vamos ver mais para frente. Eu estou pensando em passar um teste tanto de história quanto de geografia. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para poder... Cadê? Compartilhar a tela. Se quiser, pode ir ditando, não tem problema não. Direção. Vamos ver. Tá todo mundo vendo aí a minha tela? Peraí. Tá todo mundo conseguindo ver aí, ó? Sim, tio. Sim, tio. Tá lendo aí o que é atmosfera? Sim. É para copiar, tio? Não. Esse texto aqui eu fiz um textozinho de apoio. Peraí, cadê? Deixa eu ver se... Esse textozinho aqui, o que acontece? Eu fiz de apoio para poder... Foi como eu falei, no livro de vocês, eu vi que estava bem superficial. Então, eu fiz esse texto para poder explicar melhor. Saiu do texto, tio. Oi? Não, Saiu eu do saí para texto. poder ver o rosto de vocês. Então, eu vou ler aqui, vou explicar esse texto. Fui eu que fiz, então eu já fiz um resumo dele, já está bem mastigadinho. Tio, eu não tô escutando. Mano, a sua internet hoje que tá fraco, mas... É muito ruim. Mas infelizmente, sim, não dá para eu fazer muita coisa. Esse texto, eu vou tentar subir ele para o Google Class em forma de PDF, para vocês poderem ler. Então, cadê? Vamos lá, texto de apoio. O que é atmosfera? A atmosfera é uma camada do ar formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre, de forma a ser mantida ao redor do planeta, em função da força da gravidade. Trata-se de um dos principais elementos responsáveis pela difusão e manutenção das formas de vida da Terra. Camada da atmosfera. Assim como o próprio planeta Terra, a atmosfera é dividida em camadas: troposfera, a estratosfera, mesosfera,
termosfera e exosfera. Galera, o nosso planeta, ele também tem na página de vocês 137 a atmosfera. Essa atmosfera, ela serve como se fosse uma camada protetora. Por quê? Vocês já pararam para pensar que muitos corpos celestes caem na Terra e se não fosse por causa dessa proteção que iria atingir constantemente o nosso planeta? Tio, qual é a página? Não, tem também falando um pouquinho sobre a atmosfera na 137, mas eu estou falando aqui do meu texto. Entende? Vocês já pararam para pensar por que a Lua é cheia de crateras? Que ela não tem atmosfera para proteger os meteoros que atingem ela. Isso daí, a Lua, ela não tem atmosfera, então tudo que é corpo celeste bate nela, vai causando aquele monte de crateras. Então a nossa atmosfera, ela serve como uma camada protetora para a gente. Então temos que agradecer aí Vamos lá, vamos continuar aqui. Aí aqui, ó, eu coloquei desse lado aqui as camadas da nossa atmosfera, ó, tá vendo? Aqui começa aqui bem no baixinho, a troposfera. Ela tá de 15 quilômetros. Aí logo acima vem estratosfera, que é até 50 quilômetros. Mesosfera, 85. Termosfera, 600 quilômetros. E exosfera, 10 mil quilômetros. Aí aqui, ó, do lado, eu explico melhorzinho. Fiz um resuminho para poder explicar melhor. Exosfera, camada onde os satélites artificiais costumam se posicionar. Aí eu botei de cima para baixo, justamente para vocês poderem pegar, ó, exosfera, termosfera, para vocês poderem olhar para o lado e saber do que eu estou falando. Ó, termosfera, chega a atingir 600 km de altitude. Sua importância para o ser humano encontra-se no fato de abrigar gases ionizados, que ajudam a refletir e propagar ondas de rádio. Mesosfera, estende-se até 85 km de altitude. Por se encontrar distante do calor médio da Terra e relativamente distante dos raios solares, é a camada que apresenta as menores temperaturas atmosféricas. Estratosfera, estende-se até 50 km de altitude. Sua importância encontra-se no fato de abrigar a camada de ozônio, cuja composição tem a importância de filtrar os raios solares. E troposfera é a camada mais importante para os estudos geográficos e para a prática dos humanos, pois é nela que se sucede a maioria dos fenômenos meteorológicos, como as chuvas, as variações de umidade, sua extensão, e ela é cerca de 15 quilômetros. Por que os corpos celestes pegam fogo quando entram na atmosfera? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar por que toda vez que um corpo celeste entra na nossa atmosfera, ele pega fogo? Não. Não. Por exemplo, vocês já viram estrela cadente, não viram? Não. Já. Vocês acham que estrela Não. cadente... Não. Já. Vocês acham que estrela cadente é o quê? Ela é um meteoro, né? Eu acho. É um meteoro. Isso daí, ela é um corpo celeste que quando ela entra na nossa atmosfera, ela acaba pegando fogo, tá lá à noite, a gente olha, nossa, que estrela cadente, bonita, mas na realidade é ali a atmosfera fazer um serviço dela que é como se fosse uma camada protetora. Então, por isso que a gente vê aquela cauda lá. Foi em 2013. 2013 vocês eram bem novinhos. Eu estava aqui parado, foi quando eu vi fogo caindo do céu. Na hora falei para todo mundo, olha, tá caindo fogo, tá caindo fogo. O pessoal achou que eu era maluco, mas horas depois foi confirmado que tinha sido um corpo celeste que tinha entrado na nossa atmosfera e tinha pegado fogo. Legal. Depois vocês dão uma olhada lá, que vocês vão achar interessante. Foi em 2013.
Ó, por que os corpos celestes pegam fogo quando entram na atmosfera? Por dois motivos. O atrito com os gases que compõem a atmosfera é a combustão que acontece quando a concentração de oxigênio aumenta. Esses fenômenos fazem da atmosfera um verdadeiro escudo contra os corpos que entram em rota de colisão com o planeta, protegendo-o de invasores meteóricos. Eles começam a ser destruídos assim que entram na camada mais alta da atmosfera, mas a 100 km de altura que eles pegam fogo. Porém, não é totalmente penetrável, diz Roberto Barbosa, engenheiro do Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. Ou seja, beleza, a nossa camada atmosférica, ela faz sim um papel de camada protetora, porém não é todo o corpo celeste que entrar na nossa camada que ela vai conseguir destruir, entende? E também ela não é, a gente não pode generalizar falando que tudo que entrar na nossa atmosfera será destruído, porque se fosse assim, como que os foguetes iriam voltar, entende, para a Terra? Se fosse assim, na hora que eles entraram na nossa atmosfera, ele pegaria fogo. Mas no caso dos foguetes, tem todo aquele processo de reentrada, que é diminuindo a velocidade. Já no caso dos corpos celestes, eles vêm em alta velocidade, e essa alta velocidade faz ter atrito com os gases, que faz pegar fogo. Mas, enfim, dependendo também do tamanho do corpo celeste, a camada de ozônio não é capaz de destruir. Entende? Então, logo ali embaixo vai ter um exemplozinho de um corpo celeste que entrou no nosso planeta Terra e atingiu um corpo. Vamos ver se vocês já sabem mais ou menos qual foi o meteoro mais famoso que atingiu o planeta Terra. O que acabou Não existe? Quem foi que falou aí? O que O que acabou matou com o os dinossauro? Quem foi que deu a resposta primeiro? Eu. Eu quem? Mentiroso. Eu. Pedro. Olha Acertou, que Pedro. Eles aí, ó, doidão. Foi Pedro, tio. Isso daí, Pedro. Acertou. Logo mais abaixo ali do Mas texto. não pode meteoro mais atingir a Terra por causa da gravidade da atmosfera. Oi? O meteoro passa por cima, assim, ó. Aqui, vamos supor assim, meu coco aqui é a Terra. O meteoro passa por cima, assim, ó, dá a volta. E não é aquele que passa a cada 75 anos? Não, o que eu tô falando que atingiu a Terra, pô. Atingiu. Entende? É... Logo abaixo ali no texto, eu vou falar um pouquinho sobre esse meteoro para poder sanar as dúvidas de vocês. Ó, aquilo que muitos chamam de estrela cadente, na realidade, não é uma estrela de fato caindo do céu. Trata-se de fragmentos de asteroides ou restos de cometas que entram em nossa atmosfera, com uma velocidade de aproximadamente 250 mil quilômetros. Em virtude da alta velocidade e do atrito com o ar atmosférico, esses corpos do espaço incendeiam-se, o que provoca um rastro de luz no céu noturno. Ou seja, de novo aqui, lembra que eu falei com vocês que muitas vezes a gente olha, nossa, estrela cadente, que bonita, é uma estrela com uma cauda. Gente, de novo, às vezes ali não é uma estrela, só um meteoro, um asteroide, que ela está entrando na nossa atmosfera, aí por causa da velocidade do atrito com o ar, ela acaba pegando fogo e vai se desintegrando, a gente olha lá, isso à noite. Então, só para poder ver se está todo mundo certinho, por que os corpos celestes, quando entram na nossa atmosfera, pegam fogo? Quê? Por que os corpos celestes, quando entram na nossa atmosfera, pegam fogo? Por causa da Por atmosfera, causa por do do oxigênio. com ar. Por causa da velocidade. Isso daí, por causa do atrito com ar e a velocidade. A velocidade, falei ali com vocês, lembra que os foguetes, quando eles vão entrar de novo na nossa atmosfera, o que eles vão fazendo? Eles vão fazendo a reentrada, que é eles vão vindo uma velocidade cada vez mais baixa para poder entrar na nossa atmosfera. Já os meteoros,
os meteoritos, os corpos celestes em si, eles andam numa velocidade muito alta. Eles vêm sem freio de mão, sem nada. Então, eles vão naquela velocidade alta. E no atrito ali acaba pegando fogo e vai se destruindo. Aí é nessa hora que vem o Fausto Silva e fala, tá pegando fogo, bicho. Eita. Um exemplo de corpo celeste que atingiu o nosso planeta, o gigantesco meteoro que chocou contra a Terra no fim do período Cretáceo, há